Mulher se recusa a deixar soldado negro do exército sentar na primeira classe, então ele lhe dá. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para me ajudar muito nesse início. E antes de mais nada, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. O voo era uma rota comum, quase uma ponte aérea entre Brasília e São Paulo, com poucos passageiros na primeira classe, todos aparentemente acostumados ao conforto. As pessoas embarcavam com expressões serenas, exibindo roupas elegantes, com uma atmosfera de exclusividade e privilégios que muitas vezes marcam esse ambiente. Era o tipo de cenário onde um olhar desaprovador pode parecer uma sentença, um julgamento silencioso, e Marcos sabia bem disso. Com um olhar atento, ele observava os arredores, enquanto alguns passageiros olhavam para ele com um misto de curiosidade, em alguns casos, até suspeita. Marcos usava uma farda impecável, com insígnias que atestavam seu tempo de serviço e suas honras, mas, mais do que isso, sua postura e seu olhar transpareciam disciplina e força. Ele havia passado a última década de sua vida dedicando-se ao exército, servindo em missões internacionais em áreas conflituosas. Seu trabalho não era apenas uma escolha profissional, para ele, era uma missão de vida, algo que fazia sentido em um mundo onde, para muitos, o preconceito e a intolerância ainda prevaleciam. Voltando ao Brasil depois de meses fora, Marcos tinha o coração apertado de saudade, especialmente de sua mãe, Dona Ana, uma senhora humilde e generosa que, mesmo na distância, era sua fortaleza. Ao longo de toda a infância de Marcos, ela fora sua única referência, uma mulher de fé e coragem, que enfrentou com dignidade os obstáculos de criar um filho sozinha em um país onde oportunidades e respeito nem sempre eram direitos garantidos. Marcos sabia o quanto ela esperava por seu retorno e queria abraçá-la para mostrar que todo o esforço e luta dela tinham valido a pena. A passagem para a primeira classe foi um presente inesperado de um colega de batalhão, algo que ele aceitou mais pelo cansaço e necessidade de conforto do que pela luxuosidade do lugar. Para um homem que viverá em condições extremas, qualquer assento era suficiente, mas a ideia de uma viagem tranquila e confortável parecia um bom presságio antes de reencontrar sua mãe. Marcos estava absorvido nesses pensamentos quando ouviu uma voz feminina, gélida e firme, cortando o silêncio com um tom de desaprovação evidente. "Eu acho que houve um engano", disse ela, em tom seco, enquanto franzia a testa de maneira visível. A mulher parecia estar na faixa dos 50 anos, com roupas bem cortadas, um perfume forte e caro. Seus olhos o observavam de cima a baixo com desconfiança, e o semblante carregava uma frieza distante. "Esse lugar não é para..." Ela hesitou, como se procurasse as palavras certas, "para pessoas como você." Marcos respirou fundo, sentindo uma onda de indignação, mas lembrou-se de sua formação e de tudo que aprendeu a suportar em silêncio. Ele sabia que o preconceito era como um veneno, que se alimentava de resposta e retribuição, e por isso manteve a calma. "Com licença, senhora, mas este é o meu assento." Teresa respondeu, com um tom respeitoso, quase mecânico, como fazia em situações de tensão em campo. Ele sabia que enfrentar o preconceito com serenidade exigia força e que a verdadeira vitória estava em se manter acima das provocações. A mulher, no entanto, não pareceu satisfeita. Ela estreitou os olhos, demonstrando que não aceitaria uma explicação simples. "Eu não sei como conseguiu essa passagem", retrucou, com uma voz que beirava o desprezo. "Mas tenho certeza de que este lugar não é para você. A classe econômica fica ali atrás, seria mais apropriado para alguém como..." Ela hesitou, com um sorriso irônico no rosto, "você." Nesse momento, os passageiros próximos já tinham os olhos fixos na cena. Alguns observavam em silêncio, claramente desconfortáveis, enquanto outros pareciam concordar com ela, ou ao menos não viam motivo para intervir. Os olhos de Marcos percorreram o ambiente, e ele pôde sentir o peso dos olhares de curiosidade e julgamento. Em sua mente, as palavras dela ecoavam como um lembrete de uma ferida que jamais parecia cicatrizar. Ele havia lutado não apenas em guerras reais, mas contra a guerra invisível do preconceito, algo que o perseguia desde a infância. Recordou-se das vezes em que era barrado em lojas de luxo, das pessoas que mudavam de calçada ao vê-lo e até dos sussurros que, em uma sala silenciosa, carregavam as palavras mais dolorosas. Em um instante,
ele revisitou todos os momentos de discriminação e soube que, mesmo com toda a sua honra e mérito, para aquela mulher ele não era mais do que uma mancha em sua ideia de exclusividade. Mas Marcos sabia que esse era um momento de autocontrole. Ele pensou em sua mãe, em tudo que ela havia lhe ensinado sobre enfrentar a vida com dignidade e sobre o poder de manter a calma diante da intolerância. Aquele era o verdadeiro teste de seu caráter. Poderia responder à altura ou deixar que a atitude dela ficasse sem resposta, mas, em seu íntimo, sabia que precisava fazer algo que trouxesse impacto, não por ele, mas por todos que já sofreram calados. Com um sorriso sereno, Marcos olhou para a mulher e, com um tom quase paternal, perguntou: "Posso lhe ajudar com algo? Porque eu estarei aqui para o que precisar." Esse tom inesperado deixou a mulher desconcertada, e por um breve momento, ela pareceu sem palavras, olhando para ele com uma expressão de desprezo que agora parecia desafiada por um sentimento de desconforto. Ele percebeu que havia, naquele olhar, não apenas arrogância, mas também uma incerteza, como se não estivesse acostumada a ser confrontada com uma resposta que não envolvesse raiva ou submissão. Marcos manteve o olhar firme, mas pacífico, e, sem dizer mais nada, sentou-se em seu lugar, ignorando o desconforto que aquele breve embate havia gerado. A tensão continuava no ar, e os outros passageiros mal conseguiam disfarçar suas expressões, tentando esconder o embaraço ou a aprovação silenciosa. Ele sabia que algo mudará naquele momento, um ponto de não retorno que exigiria uma resposta definitiva e surpreendente. O silêncio no interior do avião era quase palpável após a interação entre Marcos e a mulher. Ela, visivelmente desconcertada, lançava olhares indignados na direção dele, como se ainda tentasse processar a calma com que ele a enfrentará. Os murmúrios entre os outros passageiros foram se tornando mais audíveis, enquanto Marcos mantinha sua postura firme e tranquila, mirando o horizonte pela janela do avião. A mulher, chamada Beatriz, era uma empresária influente em São Paulo. Vinda de uma família tradicional, mantinha a postura de alguém que sempre estivera em posições de poder e influência, e que não se acostumara a ser contrariada. Para ela, sua posição social e financeira eram símbolos de superioridade, muitas vezes, não conseguia enxergar além das camadas sociais e dos estereótipos que carregava. Em sua mente, a primeira classe era seu território, e Marcos, um estranho. Contudo, o olhar determinado e sereno dele havia mexido com algo em seu íntimo, deixando-a em uma mistura de raiva e incômodo. Minutos após a decolagem, Beatriz chamou a comissária de bordo. Com um tom autoritário, disse: "Eu gostaria de falar com o comandante, por favor. Preciso discutir a situação desse passageiro", e lançou um olhar em direção a Marcos, como se ele fosse um invasor. A comissária, claramente desconfortável com a situação, tentou apaziguar. "Senhora, estamos em plena decolagem, e não é permitido ao comandante deixar a cabine nesse momento. Algo de errado ocorreu? Posso ajudar de alguma maneira?" Beatriz soltou um suspiro impaciente, sem esconder sua insatisfação. "Veja bem, é inadmissível que uma pessoa como ela hesitou, disfarçando, mas seu tom deixava evidente o que insinuava, esteja na primeira classe. Preciso entender como isso foi permitido. Algo precisa ser feito." A comissária se aproximou de Marcos, num ato de prudência, e lhe perguntou em tom discreto: "Senhor, tudo está bem? Precisamos resolver algum desconforto?" Marcos, com um sorriso que transmitia uma paz desconcertante, respondeu: "Estou ótimo, obrigado. Não tenho nada a reclamar. Apenas quero seguir a viagem em paz." A resposta direta e educada de Marcos colocou a comissária em uma posição difícil. Ela trocou um olhar incerto entre os dois, e vendo que não havia motivo real para intervir, voltou-se para Beatriz. "Senhora, o passageiro tem um bilhete válido e está no assento correto. Sugiro que se concentre na sua viagem, está bem?" Beatriz, sentindo-se humilhada pela falta de apoio da comissária, apertou os lábios com irritação. Decidida a não ceder, começou a resmungar sobre a qualidade dos serviços e o desrespeito aos clientes de primeira classe. Mesmo sem um público entusiasmado, ela continuava com seus olhares e gestos, esperando um apoio invisível, enquanto os demais passageiros olhavam para Marcos, alguns com empatia,
outros em silêncio, mas todos, de alguma forma, impactados pela cena. Para Marcos, cada minuto dessa viagem era um exercício de autocontrole. Ele recordava-se de sua mãe, que lhe ensinara a jamais retribuir o ódio com ódio, e pensava em quantas vezes ela lhe dissera para enfrentar situações de humilhação com dignidade. O episódio o afetava profundamente, mas ele sabia que sua resposta àquele preconceito deveria ser baseada no respeito e no autocontrole. À medida que o voo avançava, um senhor sentado na fileira próxima, aparentemente incomodado com a situação, decidiu intervir. Ele era um homem idoso, de pele clara, cabelos grisalhos e um semblante amigável, que trazia a autoridade silenciosa de alguém que viveu muito e conhecia as fragilidades da vida. Com um sorriso leve, ele dirigiu-se a Beatriz. Sabe, minha senhora, acredito que pessoas que se destacam pelo caráter têm sempre o melhor lugar, seja onde for. Talvez seja o momento de revisitar nossas ideias sobre superioridade e entender que ela vai muito além de uma passagem de primeira classe. Beatriz ficou sem resposta, sentindo-se confrontada de maneira inesperada. A expressão de espanto e raiva não lhe permitiu esconder o desconforto. Todos os passageiros ao redor mantinham os olhares fixos, numa expectativa silenciosa para ver como ela reagiria. Marcos, por sua vez, agradeceu ao senhor com um olhar, sentindo-se apoiado por alguém que, embora desconhecido, parecia compreender a profundidade daquele momento. Quando o voo atingiu sua altitude de cruzeiro, a comissária de bordo retornou, agora com uma expressão diferente. Ela trazia uma bebida para Marcos, algo não solicitado, mas que ele aceitou com um sorriso agradecido. Era um ato simbólico, uma forma de reafirmar que ele tinha tanto direito quanto qualquer um ali de estar onde estava. Beatriz, por fim, deu-se por vencida, mas em seu íntimo, guardava uma amargura crescente. Algo naquela situação a incomodava muito mais do que a presença de Marcos, era o fato de que todos a haviam contrariado e que sua superioridade social não havia lhe concedido a deferência que esperava. O silêncio que agora reinava entre os passageiros parecia um julgamento silencioso, um peso que se acumulava sobre ela. Marcos manteve-se em silêncio, mas uma voz dentro de si sussurrava que ainda restava uma última lição a ser dada. Ele sabia que as palavras da mulher não eram apenas uma ofensa pessoal, mas um reflexo de algo muito maior e que, de alguma forma, aquele embate havia despertado a atenção e a reflexão dos passageiros ao redor. A viagem seguiu em um clima de tensão, mas também de empatia, pois a reação digna de Marcos havia provocado algo nos corações daqueles que presenciaram a cena. O voo transcorria, aparentemente, em paz. Os passageiros ao redor, antes desconfortáveis com a cena inicial, agora evitavam o olhar de Beatriz e, por outro lado, trocavam olhares simpáticos com Marcos. Aquela atmosfera de empatia e respeito mútuo parecia silenciosamente desmascarar o preconceito de Beatriz. Porém, ela continuava rígida em seu assento, sem nunca tirar os olhos de Marcos, mantendo uma expressão de frustração e até ressentimento. Era como se, para ela, o simples fato de ele estar ali fosse um desafio à sua concepção de ordem. Enquanto o avião sobrevoava o estado de São Paulo, uma turbulência inesperada atingiu a aeronave, balançando todos os passageiros e os tripulantes. O aviso de apertar cintos de segurança foi acionado, e o comandante comunicou-se rapidamente para acalmar os passageiros, explicando que atravessavam uma área de clima instável. A turbulência durou poucos minutos, mas foi o suficiente para acentuar a tensão a bordo. Os passageiros trocavam olhares inquietos, e o silêncio no avião só era interrompido pelo som ocasional de respirações ofegantes e murmúrios ansiosos. Nesse momento, uma reviravolta inesperada ocorreu. 2 assentos à frente, uma senhora começou a passar mal. Seu rosto, que antes demonstrava serenidade, agora estava pálido, e uma expressão de angústia estampava sua face. Ela tentava chamar a atenção dos comissários, mas, devido à turbulência, todos estavam presos aos próprios assentos. O senhor que anteriormente havia defendido Marcos tentou ajudar, mas não sabia exatamente o que fazer. Ele olhou ao redor, percebendo que todos se sentiam impotentes e ansiosos. Foi então que Marcos, com o treinamento de primeiros socorros que havia recebido no exército, imediatamente percebeu a gravidade da situação. Sem hesitar, soltou seu cinto de segurança e avançou até a senhora,
ignorando o risco da turbulência e a possibilidade de repreensão por parte da tripulação. Ele se abaixou ao lado dela, e com uma voz firme, mas reconfortante, começou a acalmá-la. Senhora, vou ajudá-la. Respire fundo e tente manter a calma. Está tudo sob controle, disse ele, com um tom que transmitia segurança. Aos poucos, a senhora começou a recuperar o fôlego, seguindo as instruções de Marcos, enquanto ele verificava seus sinais vitais. A comissária, vendo a cena, correu até ele assim que a turbulência cessou, permitindo que ele conduzisse os primeiros socorros com mais segurança. Marcos manteve-se calmo, orientando a senhora a respirar devagar, enquanto aplicava as técnicas que aprenderá em treinamento. Com alguns minutos, a crise de ansiedade que a senhora experimentava começou a diminuir, e ela conseguiu recobrar a calma. Os outros passageiros, que observavam a cena apreensivos, suspiraram de alívio, trocando olhares de aprovação com Marcos, que, mais uma vez, demonstrara sua coragem e habilidade, mesmo em um ambiente fora do campo de batalha. A senhora, ainda se recuperando, olhou para ele com gratidão, apertando-lhe a mão enquanto murmurava: "Muito obrigada, meu filho. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui." Marcos sorriu, um sorriso genuíno, e respondeu: "Fico feliz em poder ajudar, senhora. Estou aqui para isso, em qualquer lugar onde seja necessário." O senhor idoso que antes apoiara Marcos voltou a intervir, com uma expressão serena e um tom admirado. "Este é um homem de verdade. Alguém que não apenas merece estar onde está, mas que faz valer cada um de seus méritos. E é alguém que todos nós deveríamos respeitar", disse ele, com um olhar direto para Beatriz, que observava a cena, ainda atônita. Beatriz, diante da atitude heróica de Marcos, parecia perder o chão. Suas mãos tremiam, e ela mal conseguia encarar o olhar da senhora que havia sido ajudada. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, desafiando todas as convicções que ela mantinha sobre superioridade e dignidade. Ela percebeu que o que Marcos possuía não era um título, uma classe social ou uma passagem de primeira classe. Ele possuía algo muito mais valioso: caráter, coragem e empatia. Mesmo após a situação estar sob controle, Marcos retornou ao seu assento com a tranquilidade de quem havia apenas cumprido um dever. Mas, para os passageiros ao redor, ele agora era mais do que um soldado, era um símbolo de integridade e humanidade. Ainda imersa em uma mistura de vergonha e choque, Beatriz tentou encontrar uma justificativa para seus pensamentos e preconceitos, mas quanto mais ela tentava, mais percebia que não havia nada que pudesse justificar suas ações. Pela primeira vez, olhou para Marcos não como alguém inferior, mas como um homem, um ser humano com méritos próprios, que havia lhe dado uma lição dolorosa, sem precisar dizer uma palavra. O ponto de virada estava consumado. A visão que Beatriz tinha do mundo havia sido abalada, e, por mais que tentasse, ela não conseguia mais ver Marcos como um intruso, mas como um exemplo de quem ela poderia e deveria respeitar. Após a turbulência e o episódio de primeiros socorros, o clima no avião estava diferente. Os passageiros, anteriormente imersos em suas próprias vidas e preocupações, agora se viam envolvidos pela presença e atitude de Marcos. Ele, no entanto, parecia não se importar com a admiração ao seu redor, focando-se apenas na serenidade de quem cumpriu seu dever sem esperar nada em troca. Seu olhar era de tranquilidade, e sua postura transmitia paz, como se toda aquela hostilidade inicial não tivesse abalado seu espírito. Beatriz, em silêncio, observava tudo, tomada por uma mistura de vergonha e desconforto. Aquela sequência de eventos a fazia refletir sobre atitudes que mantinha há anos. No entanto, essa era uma barreira difícil de transpor, pois implicava confrontar preconceitos profundamente enraizados, que ela sempre considerará parte de seu direito como alguém da elite. E, naquele momento, uma guerra silenciosa acontecia dentro dela. Marcos percebeu os olhares de Beatriz, e uma parte de si sentia a provocação de confrontá-la diretamente, mas ele optou por um caminho de autocontrole. Sabia que a batalha que ela enfrentava internamente era maior que ela poderia experimentar, o confronto com suas próprias crenças e julgamentos. Algum tempo depois, a comissária de bordo se aproximou novamente, inclinando-se respeitosamente ao lado de Marcos. "Senhor, em nome da tripulação, gostaria de agradecer pela sua ajuda hoje."
Sua intervenção foi essencial. E, ela hesitou, como se tentasse encontrar as palavras certas. Nós percebemos o quanto sua presença foi importante para todos nós. Ela lhe entregou um envelope com um olhar cúmplice, uma espécie de presente simbólico da tripulação, algo que, de certa forma, representava uma gratidão genuína e um pedido de desculpas silencioso por qualquer desrespeito anterior. Marcos sorriu e aceitou o envelope, agradecendo de forma humilde. Ele estava acostumado a ajudar as pessoas em situações de perigo e nunca esperava nada em troca. Para ele, isso fazia parte de sua essência, do código de honra que cultivara ao longo dos anos. Ele guardou o envelope discretamente no bolso, sentindo uma gratidão mútua, sem precisar de mais palavras. O avião começou sua descida, e o comandante anunciou que estavam próximos ao destino. No entanto, o silêncio tenso que pairava entre Beatriz e Marcos ainda parecia inquebrável. Alguns passageiros olhavam para ela de soslaio, como se esperassem que ela desse algum sinal de arrependimento ou reconhecimento. Ela sentia o peso desses olhares, e mesmo sem ser confrontada diretamente, sabia que sua reação estava sendo julgada. Quando o avião aterrissou e os passageiros começaram a se levantar, a senhora que Marcos havia ajudado segurou seu braço, olhando-o com olhos marejados. Que Deus te abençoe, meu filho. Pessoas como você fazem esse mundo um lugar melhor. Nunca deixe que ninguém tire de você essa bondade. Marcos retribuiu o olhar com ternura e gratidão, sentindo que aquelas palavras simples representavam um carinho profundo. Ao pegar sua bagagem de mão, ele se dirigiu ao corredor do avião. Na saída, parou ao lado de Beatriz, que permanecia em silêncio, aparentemente tomada por uma expressão de confusão e, talvez, arrependimento. Ela mantinha os olhos baixos, evitando encará-lo, mas, em um ato inesperado, murmurou quase sem voz. Eu sinto muito. Essas palavras saíram trêmulas e baixas, mas Marcos as ouviu claramente. Ele sabia que, embora tardio e incompleto, aquele pedido de desculpas era, para ela, um passo difícil e, de certa forma, um sinal de mudança. Ele respirou fundo, encarando-a com um olhar que mesclava firmeza e compaixão. Todos nós temos nossas batalhas, senhora. A verdadeira força está em reconhecer quando erramos e em escolher o caminho certo. Com essas palavras, ele seguiu em frente, deixando para trás não apenas a primeira classe, mas também uma lição que certamente deixaria marcas nos corações dos que testemunharam aquele momento. Para Marcos, aquele episódio era uma vitória silenciosa e significativa, mas ele não carregava arrogância nem vingança em seu coração, ao contrário, levava consigo a paz de saber que havia cumprido seu papel de maneira digna. Ao desembarcar, a comissária se aproximou novamente, desta vez oferecendo-lhe uma passagem para a sala VIP do aeroporto. Era uma maneira de estender o respeito e o reconhecimento por tudo que ele havia feito. Ele aceitou, embora soubesse que, para ele, lugares e classes eram apenas circunstâncias. Para Marcos, a verdadeira classe de uma pessoa estava no caráter, algo que nenhuma passagem ou status poderia comprar. E, ao entrar na sala VIP, ele notou que alguns passageiros da primeira classe haviam trocado olhares cúmplices de admiração e reconhecimento com ele, como se tivessem aprendido algo importante naquele voo. Marcos sabia que estava prestes a reencontrar a pessoa que mais o inspirava, sua mãe, que o aguardava ansiosa. Ele mal podia esperar para compartilhar esse momento com ela, pois sabia que, acima de tudo, ela compreenderia o valor da dignidade e do autocontrole que ele havia demonstrado. Para ela, ele sempre fora um exemplo, mas, para ele, ela era a fonte de toda a sua força e resiliência. Ao sair do aeroporto e ver sua mãe, ele sentiu o coração aquecido. Ela o abraçou com força, com lágrimas nos olhos, e Marcos percebeu que tudo o que havia enfrentado valia a pena por aquele abraço, por aquele amor incondicional que transcendeu qualquer desafio. Após o abraço com a mãe, Marcos decidiu relatar o episódio que ocorrerá no voo. Ele não falava com tom de queixa ou ressentimento, mas com uma serenidade que mostrava o quanto ele havia aprendido com aquele momento. Dona Ana o escutava com atenção, sua expressão alternando entre orgulho e tristeza ao saber que o filho, mesmo sendo um homem honrado, ainda enfrentava episódios de discriminação. Minha mãe, eu sei que o preconceito é algo difícil de combater, porque está enraizado em muitas pessoas, mas cada vez que eu enfrento isso, eu penso em você, disse ele, segurando a mão dela.
Penso em tudo que me ensinou sobre dignidade, sobre como devo tratar as pessoas. Ela sorriu e, com um brilho nos olhos, disse: Meu filho, você é a prova de que a educação e o amor são as armas mais poderosas. O que fez hoje talvez tenha sido pequeno para alguns, mas, para mim, foi um ato de coragem. Você mostrou quem realmente é, e essa é a maior vitória. Após esse momento emocionante, Marcos e sua mãe seguiram para um restaurante, onde ele havia combinado de reencontrar um amigo de infância, Rafael, que também era soldado e estava de folga após meses em missão. Marcos contou a Rafael o que havia ocorrido no voo. Rafael, conhecido pelo seu temperamento explosivo e justiça aguçada, reagiu com indignação. Cara, é revoltante que em pleno século XXI você ainda tenha que passar por isso. Gente assim precisa aprender de verdade o que é respeito, e você deveria ter mostrado seu valor ali mesmo. Marcos, no entanto, o tranquilizou, explicando que o verdadeiro impacto não estava em revidar, mas em manter a calma e agir com respeito. Não preciso provar meu valor a ninguém, Rafael. A verdadeira vitória é saber quem eu sou e o que eu carrego aqui dentro. Acredito que, de certa forma, a atitude dela mostrou a todos naquele voo que caráter não tem classe. E talvez, apenas talvez, ela tenha começado a ver as coisas de outro modo. Rafael refletiu sobre isso e, embora ainda guardasse um pouco de revolta, entendeu a profundidade da escolha de Marcos. Sabia que nem todos eram capazes de agir com tamanha serenidade diante de uma humilhação pública, e esse entendimento só aumentou a admiração que já sentia pelo amigo. Enquanto os dois conversavam, o telefone de Marcos tocou. Era uma ligação do exército. Ele foi informado de que receberia uma homenagem por sua conduta exemplar durante a missão de paz, agora, pelos eventos no voo. A notícia o surpreendeu, e ele inicialmente achou que fosse algum tipo de mal-entendido, mas o superior lhe explicou que vários passageiros, incluindo a comissária e o senhor idoso, haviam enviado depoimentos à companhia aérea e ao exército, relatando a conduta honrosa e o ato de empatia que ele demonstrara durante o voo. A companhia aérea também, em um gesto simbólico, preparava uma nota pública de desculpas pelo incidente, destacando a importância de combater o preconceito e valorizar a coragem daqueles que atuam em prol da paz. A ação repercutiu nas redes sociais, e a história de Marcos rapidamente começou a circular. Ainda absorvendo tudo aquilo, Marcos olhou para sua mãe, que o observava com um sorriso orgulhoso. Ela sabia que aquela homenagem não era apenas um reconhecimento público, mas uma afirmação de tudo que ele representava. Ele, porém, mantinha sua postura humilde, sabendo que seu valor não era ditado por títulos ou elogios, mas pela paz que sentia em seu interior. Nesse momento, o telefone de Beatriz, a mulher do voo, tocou. Ela também tinha sido procurada para dar um depoimento sobre o ocorrido, e soubera da homenagem a Marcos. Ao receber essa notícia, foi invadida por uma sensação de arrependimento profundo. Sua conduta a fizera não apenas humilhar um homem digno, mas também enfrentar seu próprio reflexo, uma versão de si mesma que nunca imaginara questionar. Inspirada por uma emoção que não conseguia explicar, ela tomou uma decisão impulsiva. Beatriz seguiu até o restaurante onde Marcos e sua mãe estavam, pois havia conseguido o endereço com a companhia aérea, sob o pretexto de um encontro casual com amigos em comum. Chegando ao local, ela viu Marcos ao lado de sua mãe, a imagem de uma família unida pela força e pelo amor. O contraste com sua própria vida, pautada em status, bens e solidão, foi inevitável e doloroso. Timidamente, ela se aproximou da mesa e, quando ele a viu, ambos ficaram em silêncio. A surpresa nos olhos de Marcos foi perceptível, mas ele manteve-se cordial, convidando-a a sentar-se. Sua mãe, percebendo o desconforto da situação, permaneceu educada, e Rafael apenas observou, em uma mistura de desconfiança e curiosidade. Beatriz, visivelmente emocionada e envergonhada, finalmente encontrou as palavras que buscava. Senhor Marcos, ela começou, com a voz trêmula. Eu queria me desculpar, mais uma vez. Sei que o que fiz foi errado, e não espero que me perdoe, mas, ela hesitou, buscando ar, você me ensinou uma lição que eu nunca esperei aprender. Marcos olhou para ela com o mesmo olhar sereno que havia mostrado no voo. Ele sabia que as palavras dela eram sinceras, e mais que isso,
representavam uma mudança que talvez levasse uma vida inteira para se consolidar. Mas, para ele, aquele simples ato de arrependimento já era um sinal poderoso. Eu acredito que as pessoas podem mudar, Senhora Beatriz, respondeu ele, com um tom suave e firme. Todos nós erramos. O importante é reconhecer nossos erros e agir para melhorar. Dona Ana, que observava a cena em silêncio, tocou o braço de Beatriz, oferecendo um sorriso gentil, mas firme. Minha querida, o mundo já tem ódio demais. Não permita que isso defina quem você é. Sempre podemos escolher o amor, o respeito e a compaixão. E eu espero que você encontre isso em seu coração. Beatriz, tocada pela compreensão e bondade de ambos, saiu do restaurante com uma nova perspectiva. Marcos e sua mãe a deixaram ir, sabendo que, dali em diante, o verdadeiro caminho de mudança caberia a ela percorrer. Para Marcos, aquele momento representava o verdadeiro clímax de sua trajetória. Ele havia conquistado não apenas o respeito daqueles ao seu redor, mas, mais do que isso, ele mantivera intacto o que havia de mais valioso, sua dignidade e integridade. Nos dias que se seguiram ao incidente, a história de Marcos continuou a ganhar atenção nas redes sociais e na mídia, com manchetes destacando o seu ato de coragem e integridade. Para muitos, ele se tornará um símbolo de resistência e dignidade, um exemplo de como enfrentar o preconceito com serenidade e força interior. Seus colegas de exército, amigos e até pessoas que ele nunca havia conhecido passaram a enviar mensagens de apoio e agradecimento. Eles diziam que a história de Marcos os havia inspirado a olhar para o mundo de forma diferente, a repensar seus próprios preconceitos e a valorizar a empatia e o respeito. A companhia aérea, por sua vez, emitiu uma nota pública de desculpas, destacando a importância de respeitar todos os passageiros, independentemente de raça, origem ou classe social. O gesto foi bem recebido pela opinião pública, e muitos viram na atitude da empresa uma tentativa de conscientização. Mas, para Marcos, o pedido de desculpas e a repercussão pública tinham um valor muito mais simbólico do que pessoal. Ele sentia que o mais importante não era o reconhecimento, mas a possibilidade de ter tocado o coração das pessoas e, talvez, ter plantado uma semente de mudança. Beatriz, por outro lado, também enfrentava as consequências de seus atos. Seus amigos e familiares, que antes a consideravam uma mulher forte e de sucesso, agora viam nela as marcas de um comportamento que ninguém mais tolerava abertamente. Ela se tornará alvo de críticas, sendo chamada de preconceituosa e intolerante, e sua reputação começava a ser questionada nos círculos sociais. Esse julgamento a fez refletir profundamente. Mais do que proteger sua imagem, ela sentiu a necessidade de transformar sua vida e seus valores. Em uma tentativa de remissão, Beatriz procurou a ajuda de um terapeuta para entender e superar suas próprias limitações e preconceitos. Ela decidiu envolver-se em ações sociais, trabalhando com comunidades menos favorecidas e participando de projetos de inclusão. Embora soubesse que o caminho para redimir-se fosse longo, a experiência no voo, somada ao encontro com Marcos e sua mãe, havia marcado sua vida de maneira irreversível. Marcos, de volta à sua rotina de soldado e de vida familiar, encontrava paz nas pequenas coisas, no amor de sua mãe e no respeito que cultivava em cada interação. Ele percebia que, ao agir com dignidade e compaixão, não só havia transformado um momento de hostilidade em um aprendizado, mas também demonstrara que a verdadeira força está na gentileza e na serenidade com que enfrentamos os desafios. A homenagem que recebeu do exército foi um momento importante em sua carreira, mas, para ele, o verdadeiro reconhecimento vinha do exemplo que dava para os outros. Rafael, seu amigo, passou a admirá-lo ainda mais e frequentemente dizia: "Você é o cara mais forte que eu conheço, Marcos. Não porque enfrenta o perigo, mas porque tem a coragem de ser gentil em um mundo que parece esquecer o valor disso." Para a Dona Ana, cada dia ao lado do filho era uma bênção. Ela via nele o reflexo de tudo que sempre sonhara e sentia que sua missão como mãe estava completa. Ela sabia que ele levaria adiante os valores de amor, respeito e dignidade que ela lhe ensinara, influenciando muitos outros ao longo do caminho. Meses após o episódio no avião, a vida de Marcos tomou um rumo ainda mais significativo. Sua história continuava a inspirar aqueles que a ouviram, mas ele seguia sem apego à fama ou ao reconhecimento. No quartel,
sua atitude e sua postura passaram a ser vistas como exemplo para os novos soldados, que admiravam a serenidade e a determinação com que ele enfrentava cada situação. Os superiores notaram seu talento em liderar pelo exemplo e, algum tempo depois, Marcos foi promovido a um cargo de oficial de treinamento, onde pôde moldar e inspirar jovens soldados, transmitindo-lhes valores de integridade e respeito. Para a dona Ana, essa promoção do filho era uma confirmação de que tudo pelo que haviam lutado estava se realizando. Sempre que podia, Marcos fazia questão de passar tempo ao lado dela, mesmo com as responsabilidades crescentes. Ele a levava para passeios, jantares simples, e dedicava momentos preciosos para contar-lhe sobre as lições e as dificuldades que ele encontrava ao longo do caminho. Para ele, a presença dela era um alicerce, uma âncora que o mantinha sempre conectado com seus valores e com a simplicidade que ele considerava essencial. Quanto a Beatriz, sua transformação foi longa e desafiadora. Os meses seguintes ao incidente trouxeram várias mudanças em sua vida pessoal e profissional. Muitos dos seus contatos sociais se distanciaram, e ela decidiu que era hora de revisar seus valores e construir uma nova história para si mesma. O trabalho voluntário em comunidades carentes tornou-se uma parte essencial de sua vida, algo que começou como uma tentativa de redenção, mas que, com o tempo, se transformou em uma paixão genuína. Ela descobriu que ouvir as histórias das pessoas e ver a luta diária de tantas famílias ajudava a curar as próprias feridas emocionais e a reconstruir sua percepção do mundo e das pessoas ao seu redor. Em uma dessas visitas a uma comunidade, Beatriz cruzou-se, casualmente, com a comissária de bordo que testemunhara o episódio no avião. A comissária, que também participava do projeto de inclusão, a reconheceu e cumprimentou-a de forma amigável. Beatriz, inicialmente envergonhada, percebeu que aquele era um novo começo. Elas conversaram, e a comissária notou a mudança no tom e na postura de Beatriz. A partir daquele momento, as duas passaram a trabalhar juntas, cada uma trazendo um aprendizado valioso sobre empatia e superação. Marcos, por sua vez, viu sua história ser contada em uma reportagem especial sobre militares brasileiros. Quando o programa foi ao ar, recebeu mensagens de soldados ao redor do país e até de antigos colegas de missão que o parabenizavam. No entanto, a repercussão mais tocante veio de jovens negros, que compartilhavam com ele como sua história lhes havia dado esperança e inspiração para enfrentar o preconceito com dignidade e coragem. Um desses jovens, Daniel, um rapaz de 16 anos, escreveu-lhe uma carta dizendo: Senhor Marcos, ao ver sua história, senti que não estou sozinho. Vivo em uma cidade pequena, onde sou constantemente julgado pela minha cor e origem, mas o Senhor me mostrou que a verdadeira força está em manter minha cabeça erguida. Obrigado por me ensinar que sou digno de estar em qualquer lugar. Sua história mudou a minha vida. Marcos guardou essa carta com carinho e decidiu conhecer Daniel pessoalmente. Quando se encontraram, ele viu no jovem o reflexo de si mesmo, e ambos tiveram uma conversa que marcou a vida de Daniel profundamente. Aquele encontro gerou um vínculo entre os dois, e Marcos passou a acompanhá-lo, oferecendo apoio e orientação. Anos mais tarde, Daniel ingressou no exército, e Marcos estava presente em sua cerimônia de formatura, vendo como o impacto de sua história continuava a inspirar gerações. A história de Marcos, Dona Ana, Beatriz e Daniel é uma lembrança poderosa de que nossos atos reverberam além de nós mesmos. Mesmo os momentos mais difíceis podem ser transformados em ensinamentos e inspirar mudanças significativas. Para Marcos, a dignidade e o respeito que ele demonstrou no avião se tornaram sementes plantadas em corações, que continuariam a florescer e espalhar o valor da empatia, do amor e do respeito. E assim, a história se encerra com uma lição que ecoa em cada um dos que a ouviram: é na força silenciosa do caráter que reside o verdadeiro poder de mudar o mundo.